Queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos abordar um tema fundamental. Fundamental pela sua importância histórica e fundamental por todo um contexto atual que vivemos, que nos remete a várias discussões conceituais sobre esse termo. Vamos falar sobre o nazismo na Alemanha. O nazismo que existiu na Alemanha entre 1933 e 1945. Vamos lá? Vamos falar agora dos antecedentes, os fatores que levam os nazistas ao poder. Como sabemos, de 1914 a 1918, a Alemanha participa da Primeira Guerra Mundial na Tríplice Entente com a Itália e o Império Austro-Húngaro. Vai ser derrotada na Primeira Guerra e vai ser imposto à Alemanha o Tratado de Versalhes, ou o Ditado de Versalhes. A Alemanha, em virtude das duras condições impostas pelos vencedores, mergulha em uma crise econômica profunda. Em 1918 até 1933, temos a chamada República de Weimar. Essa república, embora tenha vivido um período de intenso florescimento cultural, foi um período também de uma drástica crise econômica. A esquerda cresce nesse contexto. Em 1919, temos a fundação da chamada Movimento Espartaquista, liderado por Rosa Luxemburgo e o seu companheiro, Karl Liebknecht. Rosa Luxemburgo, considerado um dos maiores nomes femininos da esquerda mundial, foi assassinada pelos nazistas e o seu corpo jogado em uma enxurrada na Alemanha. Ou seja, uma das pensadoras mais brilhantes da história mundial acabaria sendo assassinada por pensar diferente dentro do contexto da Alemanha nazista. Muito bem, em 1919 temos a criação do Partido dos Trabalhadores Alemães, Anton Drexler. Não se iludam com o nome desse partido criado em 1919, o Partido dos Trabalhadores Alemães. Esse partido que foi fundado por Anton Drexler é um partido, na verdade, de direita. É um partido que pregava justamente o anticomunismo. O fato de ter o nome Trabalhadores em sua sigla não significa que seja um partido de fato de esquerda. Na maioria das vezes, não é. Como no Brasil, muitas vezes a expressão social ou liberdade, ela faz parte da sigla de vários partidos que de nada utilizam desses conceitos na forma real. Muito bem. O Partido dos Trabalhadores, depois de um contato que Hitler teve com alguns dos seus líderes, ele sugere a mudança do nome para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que foi o partido que vigorou, então, que foi o partido que existiu na Alemanha de 1920 a 45. Bem, esse partido, ele se origina, como eu disse, do partido fundado em 1919. Prestem atenção, o termo nazi é alemão e decorre do nacional-socialismo. O partido surgiu a partir do nacionalismo alemão, combinado à cultura paramilitar, racista e populista dos Freikorps, que lutavam contra os levantes comunistas na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Quem foi o líder? Adolf Hitler. Sede, Munique. Aspecto político, extrema direita, observem bem. Bandeira, vermelha, branca e preta, com o símbolo da suástica. Os nazistas, de modo geral, eles buscavam essas referências místicas, já explicamos isso em outras aulas, justamente para evitar qualquer tipo de pensamento racional. Ou seja, você tem que simplesmente aceitar, não precisa de utilizar ciência ou racionalidade para adesão ao nazismo. A ideologia nacionalista, militarista e antissemitista. O apoio, como dissemos, da classe média e da burguesia. Em 1921, temos a criação da SA, as tropas de assalto e a milícia do partido, os camisas pardas, que são semelhantes ao que analisamos os camisas negras na Alemanha. Quais são os antecedentes da chegada dos nazistas ao poder? Em 1929 até 1923,
a Alemanha, como já dissemos, ela está mergulhada em uma intensa crise econômica. Em 23, temos a ocupação da região do Ruhr, área industrial, pelos franceses e pelos belgas. Fator: suspensão da dívida externa da Alemanha. Quando o governo alemão suspende a dívida externa por incapacidade de pagamento, então os ingleses, os franceses, desculpe, e os belgas ocupam essa área industrial. Reflexo: o aprofundamento da crise econômica gera greve de trabalhadores. Em 23 temos uma hiperinflação. E em 23 temos aí a tentativa por parte de Hitler de tomada do poder, o chamado putsch da cervejaria ou golpe da cervejaria. Hitler tem uma tentativa frustrada de tomada do poder na Baviera. Ele é preso e na prisão ele escreve uma obra-prima de ódio à humanidade, Mein Kampf, ou Minha Luta. Toda a ideologia nazista ela está traçada no Minha Luta. Você pode comprar esse livro em qualquer livraria. É bom que a gente tenha conhecimento do que na verdade está narrado, qual é a narrativa de fato do Partido Nazista inspirada nessa obra de Hitler. Em 1925, temos a criação da SS, tropas de elite de segurança. Eram tropas de assalto que tinham principalmente como uma das suas metas atacar principalmente os comunistas. De 23 a 29, temos o investimento norte-americano e uma breve, através do Plano Dawes, e uma breve recuperação econômica da Alemanha após 1923. É muito importante que você entenda esse período, que é o período de 19 a 23 de intensa crise econômica e o período a partir de 23 até 29 com a recuperação econômica da Alemanha através de investimentos norte-americanos, o Plano Dawes. Essa recuperação econômica, ela foi muito importante para evitar a chegada ao poder dos nazistas, mas o que vai ocorrer? Em 1929, com a crise do capitalismo, com o craque da Bolsa de Nova York, que dá início aí à crise do capitalismo mundial, nós temos a Alemanha mergulhando em uma crise ainda pior do que aquela vivida de 1919 até 1923, o que vai indiscutivelmente favorecer a chegada dos nazistas ao poder. Vejamos. Vou falar um pouco especificamente agora sobre o livro, já falei um pouco sobre ele, mas vale a especificação sobre essa obra. Mein Kampf, ou Minha Luta, é uma obra de 2 volumes de autoria de Adolf Hitler, na qual ele expressou suas ideias antissemitistas, anticomunistas, antimarxistas, racialistas e nacionalistas de extrema-direita, então adotados pelo Partido Nazista. O primeiro volume foi escrito na prisão e editado em 1925. O segundo foi escrito por Hitler fora da prisão e editado em 1926. Mein Kampf tornou-se um guia ideológico e de ação para os nazistas e ainda hoje influencia os neonazistas, sendo chamados por alguns de Bíblia nazista. É importante ressaltar que as ideias propostas em Mein Kampf não surgiram com Hitler, mas são oriundas de teorias e argumentos então correntes na Europa. Na Alemanha nazista, era uma exigência não oficial possuir o livro. Era comum presentear o livro a crianças recém-nascidas ou como presente de casamento. Todos os estudantes o recebiam na sua formatura. Ou seja, vemos claramente aí como que a ideologia ela foi fundamental para a ascensão dos nazistas. Aquilo que era visto como a educação, especialmente da chamada juventude hitlerista, que foi então incutida com esses valores, com essa ideologia para alimentar o sistema e de fundamental, um elemento fundamental para que os nazistas eles chegassem de fato ao poder. Vamos ver agora os antecedentes, como então que Hitler ele consegue, através de todos esses elementos que explicitamos até agora, chegar ao poder na Alemanha em 1933. De 29 a 33 temos um crescimento dos movimentos socialistas
e dos nazistas. Ou seja, a polarização na Alemanha era clara. A briga entre socialistas e nazistas, ela toma proporções absurdas, proporções mortais. Das tropas paramilitares da SA assassinavam todos aqueles que pensavam diferente, especialmente os socialistas. Vimos aí o caso de Rosa Luxemburgo, que é um caso emblemático dessa polarização. E em 1925 até 1934, temos o presidente Paul von Hindenburg. Em 1932, temos eleições parlamentares e há um avanço dos partidos de direita, justamente por causa dessa crise econômica, de todo esse panorama que descrevemos até agora. Em 1933, Hitler é indicado chanceler da Alemanha. Em 1933, no mesmo ano, ele incendeia o Reichstag, não sei se é essa a pronúncia no alemão, é o parlamento alemão, acusado pelos nazistas de ser o autor, Marinus van der Lubbe. Na verdade, quem colocou o fogo no parlamento foram os nazistas para acusar os comunistas. Em 1933, temos um decreto do incêndio, que justamente culpabiliza os comunistas. Em 1934, a morte do presidente Paul Hindenburg e Hitler assume então a presidência. Na próxima aula abordaremos todas as características da chegada de Hitler ao poder na Alemanha em 1933. Até a próxima aula, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Um beijo para vocês!